Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Átila Abreu e a Paz Sorocaba lançam campanha para angariar fundos. Coletânea resgata a história de vida de alunos com deficiência que se formaram na faculdade. Saiba quais são as dificuldades do deficiente para encontrar acessibilidade em um condomínio. Brasil pode ser denunciado à ONU por restringir o direito à educação de crianças com deficiência. Idosos e deficientes vão receber vacina em casa em Mato Grosso. Teleton arrecada mais de 26 milhões de reais. Cegos acompanham o espetáculo com audiodescrição em Planetário, no Rio Grande do Sul. Espetáculo Rei Leão recebe jovens com deficiência intelectual. Cardápios escritos em braille vão ser obrigatórios no Brasil. Cachorro carrega balões de oxigênio para ajudar menina que precisa de ajuda para respirar. Cadeirante doa dinheiro do próprio tratamento de células-tronco para criança que não pode andar. Brasileiros cadeirantes completam o caminho de Santiago de Compostela. Taquaritinga vai oferecer cadeira de rodas motorizadas à pessoa com deficiência. Francês é a primeira pessoa com deficiência a saltar do Everest. Coreógrafo com paralisia cerebral é destaque em mostra. Menino de 7 anos escreve livro para a irmã gostar de usar óculos. Projeto ensina a arte do grafite para idosos em Portugal. Pai retrata em quadrinhos o cotidiano do filho com síndrome de Down. Bailarinas com deficiência visual apresentam o quebra-nozes. Jornal Inclusão Brasil. Agenda Social. Átila Abreu e a Paz Sorocaba lançam campanha para angariar fundos. O piloto sorocabano de Stock Car esteve presente no lançamento da campanha Corrida pela Solidariedade, realizada pela PAI em prol do 3º Camarão Solidário. O evento aconteceu na última semana e tem como objetivo angariar fundos para as atividades de 2014 da instituição. O lançamento aconteceu na sede da instituição e contou com a presença de toda a diretoria da PAI, além do secretário de Esportes e Lazer de Sorocaba, Francisco Mocoia Bico. Durante o evento, o piloto teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado pela PAI Sorocaba. O sorocabano se emocionou e garantiu se empenhar para ajudar a arrecadar fundos para a instituição. Ainda segundo Átila Abreu, a ajuda de toda a comunidade também é essencial para a continuidade dos projetos da PAI Sorocaba. O piloto disse ainda que espera incentivar outras pessoas a colaborarem e conhecerem os trabalhos desenvolvidos. Átila assistiu a uma apresentação de dança, distribuiu brindes para os alunos e ainda arriscou alguns lances de basquete com os estudantes. Sucesso nas edições anteriores, o Camarão Solidário é um dos principais eventos da instituição. Essa edição também foi marcada pela entrega do selo Empresa Amiga da PAI 2013. As empresas apoiaram a associação ao longo do ano. Já famoso em toda a região, o cardápio especial do jantar vai trazer opções diversificadas de pratos, com destaque para as exclusivas receitas à base de camarão. Saladas refrescantes, patês e pratos quentes diversos vão fazer parte do menu, que tem como carro-chefe o esperado camarão à paulista, camarão com manga e pistache e ainda o bobó de camarão. O valor do convite, R$ 150 por pessoa, vai ser totalmente revertido em prol da PAI. Segundo os organizadores, mais de 700 lugares foram preenchidos. O evento vai acontecer no Salão de Festas do Lar Escola Monteiro Lobato a partir das 20 horas do dia 30 de novembro. Você pode comprar o seu convite pelo telefone 3219-2499. Convites para o 3º Camarão Solidário pelo telefone 3219-2499. A PAI Sorocaba atende deficientes intelectuais de até 50 anos de idade, orientando também as famílias deles. Os alunos vão à escola e participam de sessões terapêuticas e oficinas profissionalizantes, em parceria com o Senai. Um acompanhamento é feito pela equipe de médicos voluntários e outros profissionais especializados, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, enfermeiros, professores e instrutores. A PAI Sorocaba fica na rua Ubirajara, número 528, na Vila Gabriel. Mais informações sobre a entidade podem ser obtidas pelo site sorocaba.apaibrasil.org.br, sorocaba.apaibrasil.org.br ou pelo telefone
15 3219 2499. 3219 2499. Educação e esporte. Coletânea resgata histórias de vida de alunos com deficiência que se formaram na faculdade. Chamada Trajetórias Escolares de Alunos com Deficiência, o livro é organizado pela educadora Kátia Regina Moreno Caiado. Os textos reunidos são resultado da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito e Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. O trabalho teve como objetivo conhecer o percurso da vida de pessoas com deficiência que concluíram o ensino superior. Estudar o que promoveu o desempenho escolar na educação da pessoa com deficiência, da fase básica à fase superior, e analisar o que possibilitou a superação da deficiência como fator de incapacidade. Organizada em 9 capítulos, a coletânea reúne textos que tiveram como base entrevistas focadas no contexto familiar, processos de escolarização e convívio social. Esse estudo é importante para a formação de professores que vão poder conhecer as diferenças da vida de pessoas com deficiência que enfrentaram muitos desafios para concluir o ensino superior. Você encontra o livro Trajetórias Escolares de Alunos com Deficiência por R$ 36,00 no site editora.ufscar.br. editora.ufscar.br. Acessibilidade. Saiba quais são as dificuldades do deficiente para encontrar acessibilidade em um condomínio. Os principais problemas antes da compra são a falta de rampas e corrimãos nos estandes de vendas e as calçadas com rachaduras e buracos. Além disso, muitas vezes não se pode tocar nas maquetes, ou seja, os deficientes visuais ficam sem saber direito como é o apartamento. Também é difícil encontrar informações em braille e as construtoras podem cobrar caro por adaptações do imóvel. Os apartamentos menores podem não ter banheiros grandes e corredores largos para cadeirantes, e os corretores muitas vezes não sabem informar detalhes sobre as áreas comuns. Infelizmente, depois da mudança, é comum a pessoa com deficiência encontrar mais dificuldades. A falta de aviso sonoro no elevador e de piso tátil em todas as áreas do condomínio é uma constante. Sinalizações, rampas, corrimãos, vagas e banheiros adaptados não existem ou não são feitos da maneira correta. A piscina, muitas vezes, não pode ser utilizada pelo deficiente porque não existe uma rampa que facilite o acesso dele à água. Políticas públicas. Brasil pode ser denunciado à ONU por restringir o direito à educação de crianças com deficiência. Representantes de milhares de famílias em todo o país, que têm filhos com deficiência frequentando escolas regulares, estão se preparando para entrar com uma denúncia coletiva contra o Brasil ao Comitê da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência por violação do direito à educação inclusiva. O comitê, que fica em Genebra, é composto por 18 especialistas em direitos humanos. Já apresentou resoluções contra a Suécia e a Hungria. Junto com a convenção, foi aprovado um protocolo que permite que qualquer pessoa apresente denúncias de violação do tratado, que são submetidas às considerações do comitê. Os manifestantes querem denunciar a Meta 4 do Plano Nacional de Educação do Brasil, que aguarda a aprovação do Senado Federal. Esse texto fala sobre o direito de alunos com deficiência à escola comum. O problema é que ele vem acompanhado da palavra preferencialmente, o que condiciona o direito da criança à capacidade dela. De acordo com os manifestantes, o termo fere vários princípios da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, especialmente o artigo 24, que diz que o governo vai assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. No passado, esse termo atrapalhou a vida de famílias que muitas vezes tiveram que recorrer ao Ministério Público para garantir a matrícula dos filhos. Os ativistas souberam ainda que existem várias queixas contra alguns países, mas que esta seria a primeira denúncia com respeito à educação. Saúde. Idosos e deficientes vão receber vacina em casa em Mato Grosso. A decisão está sendo analisada na Assembleia Legislativa por meio de um projeto de lei do deputado Gilmar Fabres. A proposta visa permitir que crianças e idosos sejam vacinados em casa durante as campanhas de vacinação. De acordo com o deputado, se a lei for aprovada, as pessoas com deficiência que tenham dificuldades de se deslocar até os postos de vacinação também vão receber o benefício. O pedido vai poder ser feito tanto por familiares quanto por terceiros. Projetos semelhantes já foram apresentados pelo deputado Gilmar Fabres em outros estados brasileiros, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. De acordo com a proposta, a vacinação vai ser realizada durante todo o ano, mas vai ter prioridade no período de campanha de vacinação fixado pelo poder público. A criação do programa cabe à Secretaria de Estado de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde e também à Secretaria Municipal de Saúde de cada município de Mato Grosso. Espaço Social.
Teleton arrecada mais de 26 milhões de reais. Após mais de 27 horas de transmissão por diversas emissoras, o Teleton 2013 celebrou a arrecadação de 26 milhões e 900 mil reais. Durante todo o programa, milhares de pessoas passaram pelos estúdios. No encerramento, Silvio Santos, Patrícia Bravanel, Ivete Sangalo e Tiago Bravanel comemoraram no palco o valor arrecadado com as doações. Antes disso, Regina Helena Veloso, presidente voluntária do Conselho de Administração da Associação de Apoio à Criança Deficiente, a ACD, e João Otávio Machado Neto, superintendente-geral da entidade, agradeceram o apoio da emissora. Silvio Santos lembrou que o projeto do programa chegou até ele pelas mãos de Hebe Camargo, que faleceu no final de 2012. Nessa edição, o programa na TV recebeu importantes personalidades da política, música, esporte, apresentadores, atores e representantes da ACD. Todos eles ajudaram a instituição e os recursos vão ser revertidos na ampliação do hospital da ACD, no aumento do número de atendimentos e na manutenção dos 16 centros de reabilitação. Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Cegos acompanham o espetáculo com audiodescrição em Planetário, no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, pessoas com deficiência visual puderam acompanhar o espetáculo Caminho das Estrelas. O espetáculo conta a formação das estrelas e a façanha do russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a entrar em órbita e descrever o que viu em 1961. De acordo com o diretor do programa, Marcelo Silveira, o russo foi o primeiro audiodescritor, o mais famoso. Isso porque quando ele estava no espaço, ele descreveu o que via. As figuras que aparecem no céu vão sendo descritas e as informações ajudam quem não tem visão. Produtor do material acessível, Paulo Fernando Júnior ressalta que a audiodescrição é um marco na vida da pessoa com deficiência visual. Inclusão. O espetáculo Rei Leão recebe jovens com deficiência intelectual. A Tickets for Fun, responsável pela venda de ingressos do musical Rei Leão, doou 150 ingressos para alunos com síndrome de Down, todos atendidos pelo Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural. O Rei Leão foi eleito em 2012 como a maior bilheteria da Broadway e no Brasil já vendeu mais de 250 mil ingressos em menos de 6 meses que está em cartaz. A história já foi encenada em mais de 15 países e traduzida para 8 línguas diferentes. Políticas públicas. Isenção de IPTU para idosos e deficientes é aprovada em Limeira. O prefeito Paulo Radiche sancionou a proposta que isenta alguns contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em Limeira. Agora estão isentos do imposto os que forem assistidos pelo Amparo Assistencial ao Idoso ou Deficiente, o LOAS. A norma atualiza também a redação de outra lei, aprovada há mais de 20 anos, principalmente em relação às doenças que surgiram nos últimos anos. De acordo com o autor da lei, o vereador Miguel Lombardi, essa medida garante um direito constitucional a essas pessoas. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Cardápios escritos em braille vão ser obrigatórios no Brasil. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta vai seguir agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O descumprimento da regra vai implicar em multa de R$ 100. Além de estar sujeito à penalidade, o proprietário do estabelecimento que reincindir na infração pode ter o valor da multa duplicado. A deputada Luísa Erundina, autora da proposta, alega a necessidade de garantir acesso à informação amplo e restrito. A relatora da comissão, senadora Ana Rita, disse que o projeto reforça o direito das pessoas com deficiência de viver com autonomia e de participar plenamente de todos os aspectos da vida social. Ana Rita destacou ainda que o texto atende à Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e complementa o Código de Defesa do Consumidor. Saúde. Mais de 10 mil pessoas participaram das atividades organizadas pelo Shopping Cidade Sorocaba em parceria com a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer em prol da campanha Outubro Rosa. As ações aconteceram com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prevenção do câncer de mama. No local foram realizados testes gratuitos de glicemia, medição da pressão arterial e reflexologia. Também foram distribuídos folhetos informativos, adesivos e laços cor-de-rosa, que simbolizam a campanha realizada no mês de outubro em todo o mundo. Uma grande tela disponibilizada pela Associação Cultural Pintura Solidária foi colorida pelos visitantes com vários tons de rosa. Educação e esporte. Se você pretende fazer algum curso de capacitação ou requalificação profissional, fique atento.
A Unitem, que é a Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios de Sorocaba, está com vagas remanescentes para cursos como assistente administrativo, camareira e soldador. São cursos com carga entre 48 e 96 horas de duração, que exigem dos candidatos idade superior a 16 anos e ensino fundamental completo. Para a classificação, são observados critérios como estar desempregado, ordem de chegada e idade superior a 60 anos. No ato da inscrição, não é necessária a apresentação de documentos, mas é exigido o preenchimento correto da ficha pelo candidato. As aulas acontecem na sede da Unitem, localizada na Avenida General Osório e na unidade do Éden. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3316-1630, 3316-1630. Deficiente ciente. E atenção, o formato de atendimento nas UPHs, unidades pré-hospitalares das zonas Norte e Oeste de Sorocaba, foi alterado pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do dia 1º de novembro. A UPH da Zona Norte passa a receber exclusivamente pacientes adultos. Já a UPH da Zona Oeste vai ser transformada em um local de referência no atendimento infantil. A estratégia faz parte da reorganização do sistema de urgência e emergência da Secretaria da Saúde de Sorocaba, como explica a coordenadora técnica da pasta, Áurea Íscaro. A decisão foi baseada em critérios técnicos e estruturais, um longo estudo que a gente fez ao longo desse ano, de dados epidemiológicos inclusive, faixa etária, número de atendimentos e em relação à estrutura da unidade também. Então a gente tem um número de profissionais que é um número reduzido para compor 2 escalas de 24 horas. Então a mensagem que eu deixo é que hoje nós temos a certeza da dúvida. Talvez se continuássemos da mesma maneira, essa pessoa que sai da Zona Norte e para ali na UPH da Zona Norte, ele pode encontrar ou não o profissional pediátrico ali. Fazendo essa mudança, nós vamos ter a certeza de fato do atendimento com o profissional pediátrico na unidade da UPH Zona Oeste. E acho que o que importa para a população é um atendimento de qualidade. E ali nós vamos ter uma unidade de referência para o atendimento infantil com um atendimento de qualidade. Dessa forma, a UPH da Zona Oeste vai receber apenas pacientes com menos de 12 anos. Após essa idade, o atendimento pode ser feito na UPH da Zona Norte. Já a unidade da Zona Leste, localizada na Avenida Coronel Nogueira Padilha, continua com atendimento misto de crianças e adultos. Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Cachorro carrega balões de oxigênio para ajudar a menina que precisa de ajuda para respirar. A pequena Lida Knobloch, de 4 anos, só está viva graças ao Mr. Gibbs, um cachorro que carrega um tanque de oxigênio que é necessário para que a menina sobreviva. A Lida, que vive em Longville, na Geórgia, nos Estados Unidos, tem hiperplasia neuroendócrina da infância. Nessa doença, os pulmões têm dificuldade para absorver o oxigênio. Ela foi diagnosticada aos 8 meses de idade. Como precisa de oxigênio vindo de forma artificial constantemente, a solução encontrada foi usar o cachorro como carregador dos cilindros. Por isso, a Lida conseguiu se livrar do leito hospitalar e o cachorro foi treinado especialmente para a tarefa. Os pais da criança estão trabalhando em uma instituição que visa arrecadar fundos para ajudar na investigação da rara doença, descoberta em 2005 e que atinge cerca de 800 pessoas em todo o mundo. Saúde. Cadeirante doa dinheiro do próprio tratamento de células-tronco para criança que não pode andar. Há 5 anos, Dan Black ficou paralisado depois de um acidente de bicicleta. Desde então, ele vinha juntando dinheiro para um tratamento com células-tronco para que ele pudesse andar novamente. O problema é que o tratamento ainda não existe, portanto seu dinheiro estava guardado enquanto ele esperava um avanço da medicina. Foi aí que Dan ouviu sobre um garoto de 5 anos com paralisia cerebral chamado Braycon Vaughan. Como Dan, Braycon não pode andar. A diferença é que o tratamento para ajudar Braycon existe, mas custa $90 mil. Os pais do garoto já tinham 16 mil, que somados com a doação de Dan, ultrapassam a metade do valor necessário. Dan pensou que já que as coisas não iam melhorar tão cedo para ele, era melhor ajudar alguém que pudesse ter a vida melhorada. A história viajou por todo o Reino Unido e eles conseguiram ainda mais gente com vontade de ajudar. Em menos de uma semana, os pais de Braycon conseguiram atingir o dinheiro da operação. História de superação. Brasileiros cadeirantes completam o caminho de Santiago de Compostela. 2 cadeirantes e um plano ambicioso.
percorrer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Uma rota mística de mais de 700 quilômetros, normalmente feito a pé ou de bicicleta. Mas para Evandro e Josimar, o caminho foi diferente. Eles pegaram muito frio e chuva durante o percurso com as bicicletas adaptadas para pedalar com as mãos. Em partes mais difíceis do trajeto, a dupla contou com a ajuda de ciclistas que os carregavam como se fossem um guincho. Evandro ficou paraplégico depois de um acidente de moto há 8 anos. Josimar, depois de um acidente de carro em 2003. Se conheceram e ficaram amigos em São José dos Campos, cidade onde moram no interior de São Paulo. Em setembro deste ano, Josimar embarcou no antigo sonho de Evandro. As descidas perigosas também deram trabalho, mas nada que desanimasse a dupla. Eles dormiram em albergues, alguns próprios para cadeirantes. No caminho, eles cumpriram alguns rituais. Teve até uma bênção especial de uma espécie de monge. Na chegada a Santiago de Compostela, um último imprevisto, uma escadaria, vencida com a ajuda dos amigos. Mas o caminho foi completado e a jornada ficou para sempre na memória desses dois vencedores. Acessibilidade. Taquaritinga vai oferecer cadeira de rodas motorizada à pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência agora vão passar a ter acesso a novos serviços e equipamentos, inclusive cadeiras de rodas motorizada no Sistema Único de Saúde, o SUS da cidade. Os serviços fazem parte do pacote de medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde, que vão beneficiar mais de 900 mil pessoas por ano em São Paulo, através do programa Viver Sem Limite. Os interessados de Taquaritinga devem procurar o Centro Municipal de Ortopedia e Reabilitação, na Rua Carlos Gomes, número 619, no centro, levando documentos pessoais, cartão SUS e a recomendação de um médico responsável. Após essa etapa, uma equipe formada por técnicos da Rede Municipal de Saúde de Taquaritinga vai fazer uma triagem caso a caso para que seja comprovado de fato a necessidade da pessoa ser contemplada. De acordo com informações do Ministério da Saúde, mais 6 tipos de cadeiras de rodas vão ser incorporadas ao SUS, além das cadeiras de rodas padrão, adulto e infantil, e cadeiras de rodas para tetraplégico manual, que vão continuar a ser ofertadas na rede pública de saúde. Com as novas incorporações, o SUS passa a ofertar, dentro de 6 meses, a cadeira motorizada, equipada com motor elétrico, podendo ser movida por controle remoto, pelo queixo ou pela boca. A cadeira monobloco também vai estar disponível. Ela é leve e portátil, facilitando manobras em terrenos acidentados com um sistema de propulsão. Cadeiras de roda para pessoas acima de 90 quilos para banho em concha infantil, com encosto reclinável, área de propulsão e adaptação de postura, também é uma novidade no SUS. Outra nova incorporação é um dispositivo auditivo para crianças de 5 a 17 anos com deficiência auditiva de grau leve, moderado, severo ou profundo, matriculadas no ensino fundamental e médio. Acoplado ao aparelho auditivo, o acessório elimina o excesso de ruídos que interferem na interpretação do aluno. O microfone posicionado próximo à boca do professor melhora a qualidade do som, que é enviado via FM diretamente para o estudante. O SUS tem até 6 meses para efetivar o sistema à população. Cultura, lazer e turismo. Francês é a primeira pessoa com deficiência a saltar do Everest. Ele sofre de esclerose múltipla e se tornou a primeira pessoa portadora de deficiência a saltar do cume mais alto da Terra. Mark Kopp disse que se sentiu exausto, mas feliz. Depois do salto, os médicos o examinaram em busca de eventuais ferimentos. Com 55 anos, Kopp vive há mais de uma década com esclerose múltipla, uma doença degenerativa do sistema nervoso que interrompe a comunicação do cérebro com o corpo. Com os músculos enfraquecidos, lesões surgem no cérebro e na medula espinhal. E em casos mais graves, os pacientes podem perder a capacidade de falar ou caminhar. No salto duplo, Kopp pulou de um helicóptero que sobrevoava a montanha a 10 mil metros de altitude, acompanhado do amigo, o campeão de skydive Mário Gervasi. Embora costume usar cadeira de rodas para se deslocar, a trilha pela Cordilheira do Himalaia significou para ele passar várias horas por dia no dorso de um cavalo, o que machucou a espinha dele. Ele espera que a iniciativa dele inspire outros que vivem com essa doença. Espaço social. Coreógrafo com paralisia cerebral é destaque em mostra. Nossa sociedade, por falta de conhecimento, trata o deficiente como um coitado. Se eu fosse me basear nesse tipo de pensamento, não colocaria meus pés para fora de casa. No meu espaço, não há sofrimento. A afirmação é do bailarino e coreógrafo paulista Marcos Abranches, de 36 anos, que tem paralisia cerebral.
Ele nasceu prematuro aos 6 meses de gestação. Aos 8 anos, começou a andar depois de várias sessões de fisioterapia. Até hoje, ele convive com espasmos, fala e anda com dificuldade, mas tem o raciocínio perfeito. Ele conta que só se sentiu seguro para andar sozinho na rua aos 16 anos. Corpo sobre Tela é um trabalho criado em parceria com Rogério Ortiz e baseado na obra do pintor irlandês Francis Bacon. A peça foi um dos destaques da Mostra Internacional de Arte Mais Sentidos do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Ao todo, foram 12 montagens de grupos do Brasil, de Portugal e da Escócia, encenadas por artistas com e sem deficiência. No espetáculo, Abranches faz do corpo uma espécie de pincel e acaba por pintar um quadro com o próprio corpo. Casado e pai de um filho de 1 ano, o artista afirma que dança pela família e para lutar pelo futuro de um país melhor, principalmente para as pessoas com deficiência. Ele quer ser um exemplo de coragem para quem usa a própria deficiência em busca de piedade. Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Menino de 7 anos escreve livro para a irmã gostar de usar óculos. Ela tem coroa e vestido. Ela usa coroa todo dia que elas ficam arrumadas. O mundo imaginário de uma menina tem muito a ver com o universo das princesas. São vestidos, coroas, cabelos longos e, claro, o príncipe. Mas e quando uma criança não se encaixa nos padrões dessas princesas? Rafaela, de 5 anos, é uma delas. Com 6 graus de miopia, ela não queria de forma nenhuma usar óculos. A mãe explica. Ela tirava, punha dentro da mochila e falava que não ia usar o óculos. Princesa não usa óculos e ela não tem uma amiguinha na sala que usa óculos. Os pais tentaram ajudar, professores tentaram convencer, mas nada resolveu. Até que o irmão Alexandre, de 7 anos, resolveu ajudar, usando o mundo encantado dos contos de fada. Ele escreveu e ilustrou um livro chamado A Princesa que Usa Óculos. Por causa que a Rafaela não gostava de usar óculos. Expliquei 2 coisas. Expliquei que o príncipe não precisa só mostrar sua valentia. Também pode pedir por favor e obrigado. E a princesa também pode usar óculos. Os pais de Alexandre sabiam que ele era um contador de histórias nato, mas o pai conta que ficaram surpresos com a iniciativa do menino. O que eu achei mais importante de tudo foi que partiu dele a iniciativa, ele mesmo que viu que não existia histórias de princesas com óculos. Partiu tudo dele. Eu acho que ele percebeu a dificuldade nossa de colocar a Rafa para usar óculos. Por si só ele tomou a iniciativa e criou esse livro. Rafaela ficou feliz da vida em ter um conto de fadas inspirado nela e não vê mais nenhum problema em usar os óculos. Alexandre diz que quer continuar escrevendo histórias, mas que quando crescer não quer ser escritor. Quer ser médico, cientista e mágico. Era uma vez uma princesa que se chamava Rafa. Ela é muito legal, mas ela tem um problema. Ela usa óculos preto porque tem problema nos olhos. O livro chamou a atenção de uma editora de Goiânia e vai ser publicado para incentivar outras crianças com histórias parecidas. Melhor idade. Projeto ensina arte do grafite para idosos em Portugal. Quando os organizadores do Festival de Arte Urbana da Corvilha perceberam que idosos se interessavam pela arte, logo trataram de trazer eles para perto do grafite. Surgiu assim o Lata 65, com o objetivo de aproximar os menos jovens a uma forma de expressão geralmente associada aos mais novos. A primeira edição do workshop durou 5 dias e mostrou a história da arte urbana. Numa outra etapa, pediram aos idosos que criassem um tema e um projeto a respeito por meio de texto, desenhos e colagens. Nos dias seguintes, os idosos foram aprendendo as técnicas, desde spray, stencil, marcador e até o vídeo. Segundo os organizadores, os resultados ultrapassaram as expectativas. O projeto foi tão positivo que eles querem levar ele para mais idosos em mais áreas da cidade. Para isso, apresentaram uma proposta para o Orçamento Participativo de Lisboa, onde a população pode votar no projeto. Cultura, lazer e turismo. Pai retrata em quadrinhos o cotidiano do filho com síndrome de Down. O editor de artes Flávio Soares, de 40 anos, transformou Logan, de 8, em um personagem de quadrinhos para mostrar o lado bom da síndrome de Down. Flávio criou o blog A Vida com Logan, em que publica tiras sobre o cotidiano do garoto. O site inspirou um livro com o mesmo nome, à venda por R$30. O editor de arte conta que só ficou sabendo que a criança tinha Down depois do parto.
Pesquisou na internet sobre a doença e só encontrou histórias tristes. De cara, ele disse que teve uma rejeição muito grande. No terceiro dia, quando Logan já estava no quarto, Flávio conta que a criança segurou o dedo dele com força, coisa que disseram que ele não faria. Logan não nasceu com complicações, os exames deram todos os resultados normais. Ele era um bebê como outros e dava o mesmo trabalho. Flávio descobriu que as histórias tristes tinham um outro lado. Então ele decidiu criar o blog. No começo eram só textos e a ideia era que quem caísse lá visse que não era o fim do mundo, que a vida não acaba. O pai orgulhoso diz que virou uma pessoa melhor depois do Logan. Flávio faz as tirinhas e publica toda semana no blog há quase 5 anos. Foi um outro jeito que ele encontrou de contar as histórias de uma forma divertida. As tiras chamaram a atenção para o blog e mais pessoas começaram a acessar também os outros textos, a parte séria. O livro é uma história independente sobre o Logan na escola e um pai preconceituoso. Mas Flávio explica que não aconteceu com o filho, mas com um amigo. Logan ainda não sabe que tem Down, mas sabe do livro e das tiras, reconhece os personagens e deu até autógrafos. Flávio conta que nem tudo é fácil. Tem o senso comum das pessoas que olham torto, fazem uma cara de pena e por desconhecimento dizem que as crianças com Down são eternas crianças. O pai conta que os dias são da mesma forma com Max, de 3 anos, filho do segundo casamento. São crianças crescendo, cada uma de um jeito. Agenda Social. Bailarinas com deficiência visual apresentam o Quebra-Nozes. A Associação de Balé e Artes para Cegos Fernanda Bianchini, conhecida nacionalmente por ensinar arte do balé para jovens com deficiência visual, apresentou uma das mais renomadas peças do balé clássico, Quebra-Nozes. O espetáculo foi realizado pelas alunas da pós-graduação em Planejamento e Organização de Eventos da Fundação Armando Álvares Penteado como trabalho de conclusão de curso. A encantadora história do Quebra-Nozes envolveu o público numa comovente apresentação feita por bailarinas cegas, num espetáculo que antecede a comemoração do Dia do Deficiente Visual, em 13 de dezembro. O objetivo do evento foi divulgar o trabalho de inclusão dos portadores de deficiência visual no mundo das artes, por meio da dança e difundir a imagem institucional da associação para que outras pessoas com a mesma necessidade especial tenham a oportunidade de fazer parte do projeto. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Jornal Inclusão Brasil.